O mundo está repleto de segredos enterrados no tempo, histórias que ficaram escondidas nas sombras da história oficial e que raramente chegam até nós. Algumas são tão misteriosas que desafiam a lógica, outras tão absurdas que parecem piada, mas todas têm algo em comum. Mudam a forma como enxergamos o passado. Hoje, você vai conhecer 5 histórias ocultas que vão fazer você duvidar se realmente sabe tudo sobre o mundo. Prepare-se para viajar por cidades subterrâneas, livros indecifráveis, bases secretas, expedições trágicas e guerras que nasceram de situações improváveis. Coloque-se no papel de um explorador do desconhecido, porque cada história que você vai ouvir aqui é uma porta aberta para um passado que insiste em se esconder até agora. Hoje vamos mergulhar em 5 histórias ocultas do mundo, aquelas que raramente aparecem nos livros escolares, mas que carregam mistérios capazes de prender qualquer um do início ao fim. Prepare-se, porque a primeira nos leva a um subterrâneo colossal, Derinkuyu, na Turquia. Escavada na rocha macia da Capadócia, essa cidade subterrânea podia abrigar até 20.000 pessoas, com armazéns, estábulos até salas de reuniões. O mais intrigante é que ninguém sabe ao certo quando, nem por quem, ela foi construída. Alguns estudiosos dizem que teria sido usada como refúgio contra invasões. Outros acreditam que seja muito mais antiga, talvez remontando uma civilização perdida. O fato é que, mesmo com a tecnologia moderna, escavar algo tão profundo e complexo seria um desafio. Então, como povos antigos conseguiram isso sem máquinas? Essa pergunta ecoa no silêncio gelado dos túneis, e talvez seja um mistério que nunca será totalmente revelado. A segunda história nos leva para o enigmático manuscrito Voynich, um livro do século XV que desafia linguistas, criptógrafos e historiadores há mais de 500 anos. Repleto de ilustrações de plantas que não existem e diagramas astronômicos estranhos, ele é escrito em um idioma totalmente desconhecido. Nem os melhores decifradores de códigos da Primeira e Segunda Guerra conseguiram traduzir uma única frase. Seria uma linguagem perdida, um elaborado embuste medieval, ou até mesmo uma mensagem de outro mundo. Cada página parece um convite a um quebra-cabeça sem solução, e o mais fascinante é que, quanto mais tentamos entender, mais ele parece fugir das nossas mãos. O Voynich não é só um mistério, é um lembrete de que existem fronteiras no conhecimento humano que talvez nunca ultrapassemos. A terceira parada é na Groenlândia, em 1947, onde ocorreu um evento que até hoje intriga pesquisadores, a descoberta da base secreta Camp Century. Oficialmente, era um projeto científico americano para estudar o gelo, mas anos depois documentos revelaram que a base escondia um plano militar chamado Projeto Isevor, que pretendia instalar mísseis nucleares sob o Ártico, invisíveis aos radares soviéticos. A base foi abandonada, mas deixou toneladas de resíduos químicos e radioativos enterrados no gelo. Agora, com o aquecimento global, existe o risco desses resíduos voltarem à superfície. O que começou como um segredo militar pode acabar se tornando uma ameaça global, e ninguém sabe exatamente quando isso vai acontecer. A quarta história é a da Expedição Franklin, uma missão britânica de 1845 para encontrar a passagem noroeste, rota marítima que ligaria o Atlântico ao Pacífico. 2 navios partiram com mais de 120 homens e desapareceram no Ártico. Anos depois, expedições de resgate encontraram pistas inquietantes, latas de comida enferrujadas,
cartas inacabadas e até ossos humanos com marcas de corte, sugerindo canibalismo. Em 2014 e 2016, os destroços dos navios foram finalmente encontrados, congelados no fundo do mar gelado. A tragédia revelou o custo extremo da exploração e como o desejo de conquista pode levar homens a destinos tão sombrios que nem a história ousa contar por inteiro. A quinta e última história é a Guerra dos Porcos, um conflito que quase colocou Estados Unidos e Reino Unido em guerra no século XIX. Tudo começou em 1859, quando um colono americano matou um porco que invadiu sua plantação. O animal pertencia a um funcionário britânico e a briga escalou rapidamente até tropas e navios serem posicionados de ambos os lados. A tensão durou meses, mas, incrivelmente, ninguém morreu, exceto o porco. Esse episódio bizarro mostra como pequenos eventos podem acender faíscas perigosas em momentos de tensão política. É uma lembrança de que, por trás de guerras e tratados, muitas vezes existem histórias absurdas que quase mudaram o rumo do mundo. E assim chegamos ao fim dessa jornada pelas histórias ocultas do mundo. 5 capítulos que mostram que o passado é muito mais estranho e fascinante do que imaginamos. Cada mistério, cada detalhe esquecido, é como uma peça de um quebra-cabeça que talvez nunca seja completado. Mas é justamente isso que os torna tão hipnotizantes, a sensação de que há sempre mais para descobrir. Talvez, em algum lugar, haja respostas esperando para serem reveladas. Ou talvez o verdadeiro encanto esteja no fato de que algumas perguntas nasceram para permanecer sem resposta. Se você gostou de explorar esses segredos, prepare-se, porque o mundo está cheio de outros, ainda mais obscuros, esperando o momento certo para vir à tona. Afinal, a história oficial é apenas a superfície, e nós acabamos de dar o primeiro mergulho.